Olá a todos, eu sou o Shawei Hiroshi Neshimasu. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso curso de Física Experimental no canal. Galera, esse aqui é um curso de Física para galera do ensino médio, tá? Para quem está interessado em aprender um pouquinho mais sobre conceitos de Física, tá? Então, é um canal voltado mais para a parte experimental mesmo, como eu já disse. E ele não é tão focado em exercícios, essas coisas assim, por mais que eu vou, obviamente, aqui elucidar diversos exemplos de física para vocês, tá? A parte experimental da física. E a minha ideia é justamente trazer ou elucidar para vocês, né, os conceitos de física que são geralmente tão diferentes, né, do nosso dia a dia e que vão ajudar vocês aí na sua caminhada, no seu conhecimento de física, seja só no seu vestibular, no Enem, uma coisa assim do tipo. E que pode ser muito útil, tá? Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Me ajude aí, fortaleça, porque assim eu posso trazendo mais vídeos como esse para vocês, tá? Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre cinemática, que é uma área bem importante da mecânica. É uma área que trata sobre movimentos, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre inércia, sobre MRU, MRUV, que são conceitos bem explorados, né, na física, para quem está estudando aí, seja nível de ensino médio, seja quem está vendo na faculdade, uma coisa do tipo, e que são tão diferentes, né, do nosso dia a dia, algumas dessas coisas não são tão aplicáveis assim, não são tão vistas no nosso cotidiano, já que a física busca sempre idealizar os problemas, tá? Então, nem sempre a gente vai enxergar as coisas aqui no nosso mundo real, entre aspas, da forma que a física descreve, já que nós temos diversos outros fatores que vão influenciar, né, para que isso não aconteça. Então, a gente tem que ter isso em mente, como no caso, por exemplo, do nosso planeta Terra, que está sempre exercendo uma força sobre a gente, que é chamada força gravitacional, ou mesmo, sei lá, uma força de atrito que faz com que um corpo perca energia, uma coisa do tipo assim. São coisas que acontecem no nosso planeta e que a física busca minimizar, né? Claro que também nós vamos ver diversos desses conceitos, mas nós temos que ter isso em mente, né? Que a física está sempre idealizando os problemas. E eu quero justamente trazer isso para vocês, trazer um pouquinho mais sobre como isso funciona no mundo real, no mundo prático, né, digamos assim, e desmistificar, né, alguns problemas que vocês podem ter aí em relação a esses temas. Então, falando um pouquinho, começando com o nosso primeiro tema, que é a inércia, que é bem conhecida por muita gente aí que estuda física, como a tendência de um corpo de permanecer parado ou em movimento, né? O que isso significa no caso? Vamos dar um exemplo para você. Você está no ônibus ali e de repente o motorista freia e você é arremessado para frente do ônibus. Por que isso acontece, né? Por que você é arremessado ali, o seu corpo é arremessado para frente, você precisa se segurar em alguma coisa para não ser jogado, né, para frente do ônibus? Isso acontece justamente a esse princípio físico que nós estamos abordando aqui, chamado de inércia, que é a tendência do corpo permanecer em movimento, né, ou parado. Então, se você está parado, você vai sempre permanecer parado. Não tem como você se mover se não tiver alguma força sendo exercida sobre você, né? Você está exercendo alguma força. Por exemplo, quando você caminha, você está empurrando a terra e a terra está te empurrando de volta. Por isso que você anda, né? Se não tivesse essa força, que é a reação, né, da terra, quando você exerce uma força sobre a terra te empurra de volta, a gente não teria como se mover. Então, é uma força aí que é exercida sobre o nosso corpo e que nos dá uma resultante, né? Uma força resultante, que exerce uma força resultante sobre o nosso corpo e que nos coloca em movimento. Então, esse é um princípio bem importante da física, né? A inércia, que é a tendência do corpo de permanecer parado ou em movimento. Ainda um exemplo, digamos que você está no espaço, numa situação ideal. Claro, nós sabemos que quando nós estamos no espaço, nós estamos sob constante influência gravitacional, né, dos outros corpos que estão, mesmo que distante da gente, como, sei lá, uma estrela, um planeta, tudo está exercendo uma força gravitacional sobre nós, né? No caso do Sol, sei lá, mesmo os planetas, a Terra, a Lua, enfim,
tudo exerce uma força gravitacional. Mas se nós tirarmos, né, nós esquecermos esses fatores, esse lado das forças gravitacionais são exercidas sobre o nosso corpo, nós poderíamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Já que a partir do momento que, sei lá, você pega uma bolinha e arremessa ela, né, você deixou de ter contato com a bolinha, você não está exercendo mais nenhuma força sobre ela. Ela está em movimento ali, e se não tiver alguma força para parar ela, para desacelerar aquela bolinha, ela vai permanecer para sempre em movimento. Então é um princípio bem importante, né, que os físicos usam muitas vezes para lançar foguetes, para, sei lá, para lançar algum outro objeto, né, para um planeta. Eles vão utilizar da inércia do corpo, que é a tendência dele de permanecer em movimento. Então ele vai permanecer em movimento a não ser que tenha uma força que faça com que ele pare, né? É claro que nem eu falei, no momento, numa situação real, todos os corpos, todos os objetos com massa vai exercer uma força sobre aquele objeto. Então os físicos eles têm justamente que calcular a força com que esses corpos vão exercer sobre o objeto, para eles preverem onde ele vai estar em um determinado momento, quanto que ele vai perder, né, de energia, qual vai ser essa força exercida sobre esse objeto e até onde que ele vai conseguir ir, no caso, sobre a atuação daquela inércia, entendeu? É claro que, nem eu disse, no espaço ele não está, digamos assim, absolutamente em inércia, já que nós temos a força gravitacional dos planetas desacelerando aquele objeto, tá? Então, dos planetas, enfim, de qualquer outro corpo celeste. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Mas o conceito de física, ele ainda é muito bem válido, né? Como são forças muito pequenas, né? Força gravitacional muito pequenas. Em alguns casos, né? Óbvio, se um objeto estiver próximo de um planeta, essa força vai ser maior, vai ser um caso até grande o suficiente para fazer com que esse corpo permaneça sobre a sua órbita, enfim. Mas é a inércia que vai determinar isso, tá? É a tendência do corpo de permanecer ali em movimento, parado, enfim. Então é um conceito bem importante, onde nós podemos, no espaço, verificar de uma forma mais contundente, mas que nunca vai ser 100% precisa, já que, como eu falei, independente de onde você esteja, você pode estar no lugar mais distante do universo, o mais distante possível de qualquer objeto. Ainda assim, todo objeto com massa ele vai exercer uma força gravitacional um sobre o outro, tá? Então é um conceito de física muito importante, a inércia, e que nós vamos explorar aí mais para frente também em diversos outros exemplos. O exemplo mais clássico, digamos assim, que a gente vê aí da inércia é o caso da MRU, né, que é o movimento retilíneo uniforme, ou seja, um objeto permanecer em movimento retilíneo, ou seja, ele vai permanecer reto, não vai fazer nenhum outro, uma curva, uma parábola, uma coisa do tipo, e uniforme, ele não vai ter sobre ele exercido nenhuma aceleração, ele vai ter aceleração igual a zero, ou seja, ele vai permanecer com a mesma velocidade, independente de quanto tempo for, sempre com aquela mesma velocidade, já que não vai ter nenhuma força, nenhuma desaceleração, uma aceleração sendo exercida sobre ele, entendeu? É um conceito bem importante também, o MRU. Também é importante ressaltar um conceito bem importante da física, que é o conceito de perspectiva. Ou seja, não é porque um objeto está parado para a gente que ele necessariamente está parado. Você pode estar num ônibus ali e todo mundo, para você, está parado. Porém, para quem está fora do ônibus, vocês estão em movimento. Então, tudo relativo ali, vai depender da perspectiva do observador. Você pode estar no planeta Terra aqui, para nós estamos parados. Porém, se você olhasse de fora do planeta, você veria que nós estamos em movimento, já que a Terra está girando, a Terra está também orbitando a nossa estrela, o Sol. Então, vai ser tudo referente ao observador, tá? Nunca vai ser algo absoluto, tá? Esse é um conceito, eu acho que é o mais importante da física, né, da mecânica que a gente tem que ter em mente, que é o conceito de perspectiva de um observador, tá? E já esses conceitos como a inércia, como MRU, eles são conceitos mais, digamos assim, um pouco distantes da nossa realidade,
já que nós podemos observar eles em situações controladas, como um laboratório, como uma situação ideal, sei lá, você está no espaço, onde as forças exercidas, forças resultantes exercidas sobre um corpo, elas são mínimas, né? Como as distâncias são muito grandes, então você consegue ter uma situação mais ideal ali de inércia, de MRU, o corpo pode permanecer em MRU, né? Aproximadamente, tá? Nunca absolutamente, já que, como eu já disse, não importa onde você esteja no universo, você sempre terá força gravitacional sendo exercida ali sobre um corpo. Diversas forças, óbvio. Todos os corpos estão mutuamente se atraindo. Então, nunca vai ser ideal, porém a gente consegue ter e utilizar, né, desses conceitos como a inércia, como MRU, para fazer diversas coisas relacionadas ao espaço, lançar foguetes, sei lá, colocar um objeto em órbita de um outro planeta, alguma coisa assim do tipo. Você consegue calcular muito bem e utilizar da inércia, utilizar desse conceito tão importante, né, da física, a inércia, para poder levar um objeto a um outro local, a um planeta, sei lá, um satélite natural de um outro planeta, uma coisa assim do tipo. Então, são situações controladas, situações meio próximas ali de laboratório e que não estão tão observáveis no nosso dia a dia, mas que são bem importantes, né? Porque quando a gente se desprende do nosso dia a dia, digamos assim, da nossa forma de observar o mundo e abrimos um pouco mais os nossos horizontes, nós vemos que a física, na verdade, ela não é restrita ao nosso planeta, né? Nós temos aí ideias como essa da inércia, ideias, sei lá, do MRU, MRUV, e em cada situação nós teremos uma coisa própria, né, para aquela situação. Nós nunca vamos ter algo absoluto, tá? Então, essa é a importância, né, de olhar a física, né, de olhar a mecânica, que nunca será algo absoluto, tá? Vai tudo basear dependendo da perspectiva, do ambiente que você está, se é um ambiente controlado, se não é, enfim. Um conceito tanto quanto mais visível para nós, quanto humanos que vivemos limitados, digamos assim, ao nosso planeta Terra, nunca tivemos a oportunidade de sair daqui e verificar isso mais visivelmente, né, essas questões de inércia, enfim, é a ideia de MRUV, que é um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento onde existe variação de velocidade conforme o tempo, devido a alguma força que é exercida sobre o objeto, tá? Então, o MRU, ele é um movimento retilíneo, uniforme e não tem variação, tá, de velocidade. Agora, o MRUV, ele vai ter variação de velocidade. É basicamente essa a grande diferença entre os dois, tá? Então, MRU, movimento retilíneo e uniforme, ou seja, retilíneo e ele não vai variar. Agora, o MRUV, ele vai variar, porque ele vai ter uma força resultante sendo exercida sobre o objeto, que vai fazer com que ele acelere e, obviamente, se ele acelerar, ele não vai estar mais em inércia. Então, é um objeto que não está mais em inércia. Como uma bolinha. Se você solta uma bolinha a uma determinada altitude, né, sei lá, você sabe que a gravidade vai atrair a bolinha, né, uma força gravitacional, ela atrai a bolinha e faz com que esse objeto acelere, chegue ao chão com uma velocidade diferente da velocidade com que ele começou. Se você soltou o objeto, é óbvio que a velocidade inicial é zero, e você consegue calcular quanto que é a velocidade x, né, que, digamos assim, que o objeto terá quando ele atingir o chão. Ou mesmo você consegue calcular o tempo que o objeto vai demorar, né? É claro que, como eu já disse, é uma situação ideal, como nós estamos em um planeta e nós temos ainda outras forças sendo exercidas sobre o objeto que fazem com que esse tempo difere um pouquinho, mas é um tempo, digamos assim, tão irrisório que dá para desconsiderar, digamos, como o atrito do ar, que faz com que o objeto perca energia. Então você solta a bolinha ali, o ar vai fazer uma resistência nessa bolinha e vai empurrá-lo de volta para cima, né? Nós teremos ali a bolinha empurrando o ar e o ar empurrando a bolinha. Porém, é uma força tão mínima que é quase
irrisória, digamos assim, comparado com a força gravitacional do planeta, e que não vai afetar muito o resultado do nosso cálculo, né, no final das contas. Então, é um exemplo bem clássico aí de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, retilíneo, porque ele é retilíneo, tá? Então, sei lá, um movimento vertical, um movimento horizontal, sei lá, uma coisa assim. E ele vai ser sempre uniforme, ele vai sempre variado, ou seja, ele vai variar de velocidade devido a uma força resultante que vai ser exercida sobre o objeto. Então, isso é o MRUV. Então, esses são conceitos mais práticos, né, mais verificáveis que a gente vai encontrar sobre cinemática, que vocês vão encontrar aí no seu dia a dia, estudando física, e que todo estudante precisa saber, né? Todo mundo que está estudando mecânica precisa compreender, já que vai ajudar muito na compreensão de vocês sobre o que vocês querem, né, alcançar na física. A física, ela se trata muito disso, né, de você bolar uma ideia e como você atingir esse ideal, né? Você tem uma ideia sobre algo e você utiliza a matemática para poder chegar nesse conceito, né, nessa ideia. Então, é algo bem importante da física que vocês precisam ter bem claro, né? Então, é sempre lembrar disso. Nós temos a inércia, que é um objeto sempre parado ou em movimento, porém, ele nunca vai alterar esse estado, né? Esse estado dele de parado ou movimento, porque ele não tem nenhuma força resultante sendo exercida sobre ele. Nós temos o movimento retilíneo uniforme, que é um movimento que também ele é sempre constante, ele pode estar parado, ele pode estar em movimento, porém, isso vai depender, claro, da perspectiva do observador, porém, ele nunca vai alterar isso, já que a aceleração dele será sempre igual a zero, ou seja, não terá uma aceleração sobre o objeto, nenhuma força resultante sobre o objeto. Já o MRUV é uma força resultante sendo exercida sobre o objeto que vai fazer com que a aceleração dele seja diferente de zero e vai fazer com que ele tenha uma velocidade sempre diferente, tá? Então ele nunca vai ter uma velocidade igual com o tempo. Ele vai sempre acelerar ou desacelerar conforme essa força resultante, que é uma força que é resultante de diversas outras forças. Você pode utilizar muitas variantes aí, muitas outras forças, força gravitacional, força de resistência, e com isso você calcula e chega a uma força resultante que vai fazer com que o objeto tenha uma direção, enfim, tenha um sentido, enfim. Então é um conceito bem importante que vocês precisam ter em mente. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, basicamente isso é o nosso vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, me ajude aí, porque assim eu posso trazer mais vídeos de física para vocês, tá? A gente nos vê no próximo vídeo. Aquele abraço, até a próxima.